Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Começa agora a NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral no cenário global. Suprabá, povo! Gente, que saudade de gravar. O futebol tava em férias, eu não aguento mais. Finalmente vai voltar o futebol. E com isso eu tô de volta aqui no NetoCast Esportes. Meu nome é Yuri Brown, sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas. E agora eu tô com um projeto novo, o Rock no Pinheiro. Pra quem gosta de rock paranaense, tá vindo aí um projeto novo. Então sigam o Rock no Pinheiro, é assim mesmo, @Rock no Pinheiro em Twitter, Facebook e Instagram. Mas o assunto não é o Rock no Pinheiro, nem o MongeCast, o assunto é futebol. Pois bem, hoje eu vou comentar coisa bem rápida, porque, né, bom, sempre falo que vai ser coisa rápida e nunca é, mas nós não temos jogos especificamente, mas eu vou dar um parâmetro de como que deve ser os campeonatos estaduais aí afora. Então, assim, vou tentar fazer uma palpitolândia aqui, mesmo sabendo que eu vou errar vergonhosamente em todos.
mas não custa tentar. Então eu vou de região por região, começando pelo Nordeste. Lá em específico, eu não vou comentar os estaduais, porque lá nesse período tem um campeonato que é mais importante para eles do que os estaduais, que no caso vem a ser a Copa do Nordeste. Pois bem, gente, a Copa do Nordeste, ela reúne os times dos 9 estados do Nordeste, por isso que é a Copa do Nordeste. Não tem time do Norte, não tem time do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, é só Nordeste, por isso que é a Copa do Nordeste. Mas enfim, a Copa do Nordeste, né, é cada vez mais forte no calendário, e ela funciona no seguinte esquema, gente. Será basicamente 16 times divididos em 2 grupos. Os times de um grupo enfrentam os times do outro grupo em turno único, sendo que os 4 primeiros de cada chave passam para as quartas de final. Ou seja, quem está no grupo A enfrenta quem está no grupo B, e quem está no grupo B enfrenta quem está no grupo A. Time que está no grupo A não enfrenta time que está no grupo A, time que está no grupo B não enfrenta quem está no grupo B. Explicado isso, vamos então explicar aqui como é que... quem que tá vindo forte aí do Nordeste. Os times que estão na Série A, obviamente, né? Que no caso, nós estamos falando aí de Bahia, Fortaleza, Sport e Ceará. Se eu não me falha a memória, são esses 4 que estão na... são os 4. Bahia, Fortaleza, Sport e Ceará. Pois bem, gente, desses 4, eu vou destacar que tá com o trabalho mais forte aí, o Bahia. O Bahia tá ali com o Fortaleza, tipo, os dois estão pau a pau, mas eu acho que o Bahia ele ainda se destaca no fator tradição. Eu acho que isso não conta muito na hora do mata-mata, mas na hora dos pontos corridos isso vai contar mais. Então acho que o Bahia ele chega forte nos pontos corridos, o Fortaleza fica ali atrás, tipo, entendo que o Bahia tá 0,1 à frente do Fortaleza, não é muita coisa, gente. E o Fortaleza tá ali, tipo, ali na cola. Então assim, Bahia e Fortaleza são os meus favoritos para a Copa do Nordeste. Correm por fora o Sport e o Ceará, nem tem como ser diferente, né? São os 4 times da Série A, eles têm um investimento maior naturalmente, por mérito deles, mas eles têm um investimento maior naturalmente. Então para a Copa do Nordeste, Palpitolândia é isso. Campeonato Goiano, né, que é o que importa lá no Centro-Oeste. Nada contra o Mato Grossense, que está ali mostrando seu valor, mas ainda precisa ter mais do que somente Cuiabá. A Copa do Nordeste. O Campeonato Goiano são 12, deixa eu ver, 12 times. E o regulamento é o seguinte: 12 times divididos em 2 grupos de 6. Se enfrentam os rivais da outra fase em 2 turnos e no sistema de pontos corridos. Os 8 primeiros... eu deveria ler esses regulamentos antes, porque campeonato estadual tem um regulamento do inferno, independente do estado. Mas vamos lá. É o seguinte, gente, tem 12 times. Eles são divididos em 2 grupos. E eles enfrentam o time do outro grupo. Mas... e não tem chaveamento aí, não tem divisão por grupo. Os 12 times são. Os 12 times os 12 times estão num turno só. Mas eles estão divididos em 2 chaves, de modo que o time de uma chave enfrenta o time de outra chave em turno e retorno. Isso não faz o menor sentido, mas para eles fazem. Então é esse o regulamento, tipo, 10 rodadas na primeira fase, e daí quartas de final, semifinais e final. Basicamente isso. Ok, então vamos agora com o Sul. O Sul ele tá. O Sul, ele é o Sul, Paraná, Curitiba e Rio Grande do Sul, por isso é Sul. Tá, eu tô enrolando demais, gente, desculpa. Vamos pro Paraná então. Começar com o Paraná, que agora tem o Atlético Paranaense na A, né, como sempre. E o Curitiba agora ele subiu, então
tá ali vindo um pouquinho mais forte do que no ano passado, né? O Paraná tá naquele limbo que puta que pariu, gente. Mas é que assim, a coisa tá feia. O Paraná, ele tem, se eu não me engano, 10 ou 11 jogadores profissionais. Ele não tá conseguindo contratar ninguém. E assim, Tá feia a situação. Ele vai ter que puxar todo mundo da base e torcer pra que alguém se destaque ali. Até por causa disso, eu não tô vendo o Paraná forte. Quem tá forte? O Atlético Paranaense, favoritaço. Embora ele vá, muito provavelmente vai usar o Sub-23, mas mesmo assim é um time forte pra caramba, o Atlético Paranaense. O Coritiba corre ali, tipo, se o Atlético Paranaense realmente usar o Sub-23, o Coritiba corre ali, corre ali por trás, mas o favoritaço é o Atlético Paranaense, nem tem como. É um time que ele tá forte até nacionalmente, então o Atlético Paranaense é o grande favorito do Campeonato Paranaense. Campeonato Catarinense, que perdeu agora sua força. Eu não vou nem falar os chaveamentos, porque o regulamento, porque é uma confusão do caramba, mas vai do jeito que tá. Mas assim, Campeonato Catarinense. Campeonato Catarinense, né, tem 10 times. Agora nenhum deles está na Série A. Tinha o Chapecoense e o Avaí no ano passado, que acabaram caindo. Então assim, quem é favorito ali? Chapecoense, Avaí e Figueirense. Quem é o favorito de fato? Um pouquinho na frente a Chapecoense. Só um pouquinho. Avaí e Figueirense tem boas chances ali. Criciúma, talvez. O Brusque, talvez. O Joinville, ele não tá com muita força atualmente. Então o Joinville eu dou carta fora do baralho. E daí tem os outros, né? Concórdia, Tubarão, Jaraguá, o Marcelo Dias. Marcelo Dias, né? De Itajaí, a cidade do querido padrinhaço podcastal, o Pensador Louco, vai brigar para não cair. Desculpa, Pensador, mas vai brigar para não cair. Campeonato Gaúcho. Esse já tem um regulamento, mas é tipo decente, né? É um formato que ele se consolidou em alguns estaduais, que é assim: primeiro turno, times do mesmo grupo se enfrentam. Segundo turno, o time do grupo A enfrenta o time do grupo B. Em cada turno tem semifinal e final, e o vencedor de cada turno ele vai para grande final. Então assim, os favoritos eu não preciso dizer quais que são, né? Sempre é o Grêmio e o Inter, são os favoritaços e tal. Os outros times eles correm por trás, mas é bem difícil chegar. Talvez o Juventude chegar ali, geralmente não. Talvez alguma zebra surpreenda, mas os favoritos continuam sendo Grêmio e Inter. Um pouquinho à frente tá o Grêmio, porque assim, é um time que manteve o Renato Gaúcho, tá com um trabalho consolidado faz anos. Então assim, o Grêmio é o que tá um pouquinho à frente. Mas ainda tem que ver o que vai vir aí do Kudê lá no Internacional. Então vamos ver como que vai vir o trabalho do técnico argentino. Aliás, virou uma moda agora, né? Vamos contratar técnico estrangeiro, vai resolver. Virou uma moda do inferno. Agora o Santos tem treinador estrangeiro, o Flamengo tem treinador estrangeiro, o Atlético Mineiro tem treinador estrangeiro, o Internacional tem treinador estrangeiro, todo mundo tem treinador estrangeiro. É a moda agora. O Avaí tem um treinador estrangeiro. Então assim, gente, calma aí, né? Se todo mundo tiver treinador estrangeiro, isso vai significar que 10 treinadores estrangeiros vão ser demitidos no meio do campeonato, porque futebol é resultado. Então, se tiver 20 treinadores estrangeiros na Série A, significa que metade vai sair no meio do campeonato. E muito provavelmente 1 ou 2 vai ficar no final do campeonato. Então, calma lá antes de contratar um estrangeiro. Tenha certeza que você quer realmente o treinador estrangeiro para um ano inteiro, porque depois você vai demitir o cara no meio do campeonato, ele vai ter que voltar pro país dele com o rabo nas costas.
Enfim, vamos falar do Campeonato Mineiro agora. Que o Campeonato Mineiro tá uma coisa que, meu Deus do céu, gente. E nem é muito pelo Campeonato Mineiro, é pelo Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu dominar as manchetes esportivas de um jeito. Tudo que tem para acontecer nesse ano tá acontecendo pro Cruzeiro. Torcedor do Cruzeiro deve estar triste, porque olha, o time tá devendo até as cuecas. Caiu de divisão. Aliás, para Cruzeirense não é a Série A2, é a Série B, ok? Vocês parem de achar que estão em Campeonato Paulista, que senão vocês vão cair para a Série A2 do Mineiro. Que inventaram lá, Cruzeirense resolveram inventar, não, com a gente não é a Série B, é a Série A2. Reclama lá no CBF, ok? Mas hoje eu tô destilado no veneno. Mas enfim, vamos falar aqui do Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro, os mais fortes, obviamente. Os mais fortes não. O mais forte é o Atlético Mineiro. O Cruzeiro tá numa zona que se esse time subir pra Série A nesse ano, já vai ser um milagre. Porque olha, tá uma coisa que se o Cruzeiro comprar um circo, o anão cresce. Se o Cruzeiro contratar comprar uma hidrelétrica, fica sem chover na região por um ano. Se o Cruzeiro comprar guarda-chuva em Curitiba, para de chover nessa cidade. E Curitiba chove todo dia. Então assim, gente, o Cruzeiro tá numa situação que não tem como explicar. Não tem como explicar. Tá uma coisa que, sei lá, se o Cruzeiro comprasse a Globo, a emissora ia falir, ia perder a liderança. Vocês percebam o quanto que o Cruzeiro tá bem. O Cruzeiro tá numa situação que eu não consigo explicar, gente. Dirigente corrupto que tirou dinheiro do time. Ainda a torcida organizada está envolvida nisso, recebendo por fora para falar bem da diretoria. O time está na FIFA porque estão devendo demônio, agora estão tentando ver se conseguem pagar. O time tá dispensando todo mundo, porque os menores salários que eles estão dispensando era 700 mil por mês no Rodriguinho. Então assim, é uma situação que, pelo amor de Deus. Mas vamos ver, né? Agora assumir uma diretoria nova, tem que ver, né? Porque é uma diretoria quase de contenção. Tipo, eles estão assumir uns milionários lá, eles estão investindo algum dinheiro no Cruzeiro para tentar amenizar. Só que tipo, é quase como você tentar com um balde apagar um incêndio numa casa inteira. Tá complicado. Tá complicado. Pra você ter uma ideia, o Cruzeiro tá perdendo o Sassá pro Coritiba. E olha que o Coritiba não tem a melhor situação financeira entre os clubes brasileiros. Gente. Enfim, antes que esse áudio fique só falando do Cruzeiro, Campeonato Mineiro, o favorito é o Atlético, até porque é o time estável do rolê. Tem o América Mineiro também, mas talvez vá ameaçar ali. Mas o Atlético Mineiro é o grande favorito. E, sinceramente, o América Mineiro tá na frente do Cruzeiro. Difícil esse time se manter. Só se a base jogar bem, mas ainda assim, se alguém na base jogar bem, eles vão ter que vender. Então tem que ver, né? Tem que torcer para esse time subir nesse ano. Quem é cruzeirense, reza. Vamos lá, então. Campeonato Carioca agora. No Campeonato Carioca... não preciso nem... Não. Aliás, preciso sim. Porque, assim, tem um rolê nessa história que, assim, o Flamengo, ele foi... ele tirou o time da Copa São Paulo porque ele precisa para o Campeonato Carioca. E por que ele precisa para o Campeonato Carioca?
ele não vai usar o time titular. Ele tomou essa decisão, vai usar o time sub-23 o campeonato inteiro, tipo o que o Atlético faz no Paraná. E assim, é meio difícil saber o que vem desse time. Eu acho que é mesmo com o sub-23 o Flamengo pode ganhar o Campeonato Carioca. Porque eu não vejo o Vasco, o Fluminense, o Botafogo ali. No Rio de Janeiro o Flamengo está realmente em outro patamar. Fazendo às vezes do meme. Tem que ver o que o Sub-23 vai aprontar, né? É uma oportunidade até de usar esse time, por sinal, porque o Flamengo fica contratando um monte de gente e esquece que tem gente boa na base, né? As bases estão ganhando tudo quanto é campeonato, rivalizando com o Palmeiras na base, e nem o Flamengo nem o Palmeiras usam os jogadores da base, então é triste. O Flamengo e o Palmeiras tem que dar uma olhadinha melhor pra base, porque eles estão perdendo jogador de graça. Aliás, o Jesus ficou puto da vida, porque o Reinier foi vendido, pelo que ele entende, praticamente de graça. Então o Flamengo deveria dar uma olhadinha melhor na sua base, ao invés de ficar contratando Michael, contratando enfim, os jogadores lá do rolê, Gustavo Henrique, etc. E por fim, agora no Campeonato Paulista, vamos lá, gente. O Campeonato Paulista em São Paulo, por isso que ele é paulista. Se fosse no Rio Grande do Sul seria o gaúcho. Mas o Campeonato Paulista, os 4 fortes, né? Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians. E nós temos um grande ponto de interrogação no Red Bull Bragantino. Eu vou usar o nome completo porque eu não sou Globo para ficar escondendo o nome. O que esperar do Red Bull Bragantino? Para esse início, não muita coisa, porque assim, o Red Bull Bragantino está investindo bastante nos jovens promissores, diga-se de passagem. O Tony Anderson no Grêmio, o Arthur no Palmeiras, contratou um jovem lá do Equador, do Independente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana. Ele tá pegando uma galera jovem com algum talento. E essa vai ser o rolê do Bragantino. Eles vão contratar jovens promissores e vão evoluindo com esse time. Para agora, não ameaça o mais forte aqui, que eu vou chutar, que é o Palmeiras. Mas o Palmeiras, mesmo tendo um time mais forte, ele nunca ganha. Paulista. Então, assim, se eu fosse chutar o mais forte aqui, eu iria chutar que é o Corinthians com esse novo time. Provavelmente o Corinthians vem aí para ganhar de novo. Correm por fora o São Paulo, Palmeiras e o Santos. Mas, correm por fora no sentido de 0,23, um pouquinho atrás da relação entre Bahia e Fortaleza, mas eles correm por fora ali e tem alguma chance. E o Red Bull Bragantino que tá um ponto de interrogação. Não sei o que esperar desse time, gente. É um time que pra agora não sei o que esperar. Lá pra frente é um time que vai incomodar muita gente. Daqui uns 3, 4, 5 anos vai incomodar muita gente. Então, assim, fiquem de olho no Bragantino. Ele pode incomodar. Não agora, pra frente. Pois bem, feita toda a palpitolândia, para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, etc., eu não vou fazer palpite porque tá muito cedo. Mas para os estaduais é isso. Então vamos ver o que vem agora. Nesse final de semana agora começa. Alguns estaduais começam já nesse fim de semana e outros no meio de semana. A sorte está lançada. Vai começar a temporada. Eu tô morrendo de saudade do futebol, gente. Então que a sorte seja lançada para todo mundo, exceto para os times do Gauchão que não sejam Grêmio. Me revelando meu lado clubista. Mas assim, boa sorte para todo mundo e nos vemos na semana que vem. Um abraço do Monge.
Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Fala, Netão! Fala, ouvintes que estão acompanhando o NetoCast Esportes. Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Leozão Nossetti, lá do Doublecast Podcast. E é um prazer estar participando novamente por aqui. Fazia muito tempo que eu não participava, né? Correria, trabalho, faculdade. Mas hoje tiramos um tempinho para falar de esportes aqui no NetoCast Esportes. Quero pedir desculpa se você está ouvindo algum ruído aí no fundo. É o meu ventilador, porque tá um calor do cacete pra cá. Nesse momento aqui em Rio das Pedras, temos aí às 21 horas e 26 minutos, que é o momento que estou gravando esse áudio. 28 graus. 28 graus. Então tá quente pra boné aqui. Então peço desculpa se você tá ouvindo aí no fundo é o ventilador. Eu quero apresentar para vocês meu novo projeto, o Futzone. Tô falando de futebol aí no Facebook, no YouTube, no Instagram, junto com alguns amigos, estamos com essa página aí. E eu peço para você procurar por Futzone aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, curtir nosso trabalho. Tô fazendo na cara do gol por lá, um conteúdo em vídeo muito legal para você que gosta de futebol. E hoje aqui no NetoCast Esportes eu quero falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começou lá atrás, no dia 2 de janeiro de 2020, e afunilou. Estamos nas oitavas de final, 127 equipes participaram lá do começo. O Flamengo desistiu de participar da Copa São Paulo lá no começo, por conta que vai precisar usar os seus jogadores sub-20 no Campeonato Estadual, não conseguiria conciliar as duas competições. Então começaram 127 equipes e já rodou um bocado de gente grande, hein? O Santos já foi eliminado pela Ponte Preta, o Palmeiras já caiu fora, perdeu pro Goiás, o Botafogo do Rio perdeu pro Botafogo de São Paulo. Quem mais já rodou? Fluminense já rodou, o Bahia também já rodou, então o Cruzeiro já rodou também. Então equipes grandes que já saíram da competição e estamos nas quartas de final. Hoje tivemos jogos pelas oitavas de final, perdão. Os seguintes duelos nas oitavas de final. Lá em Jaú, jogaram Londrina e Botafogo de São Paulo. O Botafogo de São Paulo levou nos pênaltis, o tempo normal 1-1, nas penalidades 3-1 para a equipe do Botafogo. O goleiro do Botafogo de São Paulo, do Botafogo de Ribeirão Preto, pegou 3 penalidades. Também nos pênaltis, o Internacional eliminou o Red Bull Brasil. O jogo terminou em 1-1. Nas penalidades, a equipe do Inter venceu por 6-5. Lá em Embu das Artes, o Atlético do Paraná venceu o Taboão da Serra. Taboão, terra do nosso amigo Jorge, lá do Animesphere. 2-1 pro Atlético, mas o Taboão foi uma das equipes do interior que fez um ótimo trabalho, mas uma ótima competição mesmo, ótima impressão pro CATS, o Clube Atlético Taboão da Serra. Ainda hoje a bola tá rolando nesse momento em que tô gravando esse áudio, aliás, vai rolar daqui a pouquinho para Mirassol e Corinthians. O Mirassol é outra equipe que vale muito a pena ficar de olho. Tem excelentes atletas, uma equipe do interior de São Paulo, muito bem estruturada. Vale a pena ficar de olho. O Corinthians vai ter dificuldades contra o Mirassol. Amanhã, pelas oitavas de final, ainda temos o Goiás e o Vasco da Gama. Vasco do nosso amigo Pensador. Que se no futebol principal não vai muito bem, a categoria de base, o Vascão tá dando orgulho. Tá uma molecada boa no Vasco. Vai pegar o Goiás, que tirou o Palmeiras. O jogo é amanhã, às 19h15, em Itapira. O Grêmio e o Atlético vem bem na competição. O Grêmio vem muito bem. Eliminou a Chapecoense, bateu a Chapecoense por 4-0 na última partida. E o Atlético Mineiro chegou depois de eliminar o São Bernardo. Venceu por 4-1. Perdeu o primeiro jogo o Atlético pro River do Piauí, mas se recuperou bem. E é um duelo muito interessante. O Atlético vem com o técnico vice-campeão do ano passado. O Marcos Valadares estava no Vasco, agora é o comandante do Atlético Mineiro.
Confronto mais alternativo tem o Avaí e o Oeste de Barueri. O Oeste tirou o Cruzeiro, o Avaí tirou o Água Santa de Diadema, né? O jogo é na Arena Barueri às 14h45 de amanhã. E amanhã também tem o São Paulo, o atual campeão, vem meio que em trancos e barrancos, mas vem chegando, né? O São Paulo pega o Coritiba às 21h30 lá em São Bernardo do Campo. Duelos das quartas de final já definido. O Botafogo de São Paulo pega o Internacional e o Atlético do Paraná espera o vencedor do Corinthians e do Mirassol. Minha participação de hoje, acho que é isso, viu, Netão? Vim mesmo pra falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesse momento que eu tô gravando, tá rolando Florida Cup lá nos Estados Unidos. O Corinthians vai enfrentando o New York City, que é um time do City Football Group, do Manchester City, né? E o Corinthians vem vencendo sem muitas dificuldades. 2-0, 2 gols do estreante Luan, ex-Grêmio, marcou 2 vezes, inclusive um golaço de falta. E é uma competição que não vale muito, pra falar bem a verdade, né? É pré-temporada, né? Vale realmente quando começar a bola rolando nos campeonatos estaduais, que você vai ouvir ou já ouviu o Yuri falando aí sobre os estaduais. Inclusive te convido porque semana que vem eu vou fazer um conteúdo sobre o campeonato estadual também lá no Footzone. Então já se inscreva no nosso canal, já conheça o nosso conteúdo, por favor. Eu agradeço de coração que você acompanhe o nosso conteúdo. E daqui a pouquinho, às 22h30, o Palmeiras pega o Atlético Nacional pela mesma Florida Cup. O Atlético do Paraná, se eu não me engano, entrou em campo hoje para enfrentar o Racing. Eu não sei se entrou em campo ou se joga. Se tá jogando nesse momento. Aliás, vai jogar daqui a pouquinho lá na Argentina, o Atlético do Paraná contra o Racing. Então é a pré-temporada das equipes do futebol brasileiro. Então hoje o Corinthians nesse momento tá ganhando do New York City. O Palmeiras pega o Atlético Nacional daqui a pouco. O Atlético do Paraná vai jogar com o Racing. Então são amistosos aí, a temporada esquentando, e você vai acompanhar tudo aqui no NetoCast Esportes. Obrigado, Neto, obrigado ouvintes que estão acompanhando. Siga lá, então, o Doublecast Podcast, meu podcast onde falamos de música, falo junto com meu amigo Danilo de Almeida. Estamos num hiato. Danilo tá curtindo férias lá na Bahia, tá curtindo sombra e água fresca, praia. Eu tô aqui, tô na labuta, vamos que vamos, que tá legal demais trabalhar com o Footzone. E o Doublecast vai voltar em breve, então fique ligadinho. E acompanhe o Footzone. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Netão. E até a próxima. Espero participar nesse ano com mais frequência, viu? Pra você que tá nos ouvindo, pra trazer muita informação pra você. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Não tem tempo de procurar as tendências de podcast? Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da semana e prepara um boletim com os links para você não perder nada. Se inscreva no RSS News e esteja por dentro das últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências que estão transformando o mundo dos podcasts. Esse é o RSS News, que te envia um podcast abraço. Você que tem um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão ouvindo isso, mas estou aqui de volta para falar sobre o futebol feminino. E dizer que estamos a menos de 20 dias para o começo da temporada 2020. As equipes estão se preparando, já teve várias apresentações e coletivas. Sim, está acontecendo isso. Coletivas acerca do futebol feminino. O Inter, o Palmeiras, o São Paulo já fizeram as suas. O Minas e Sesc lá do Distrito Federal também já fez. Falta o Corinthians fazer na sexta-feira e alguns outros times que vão se apresentar ainda. Mas até o dia 9 todos farão as apresentações e as coletivas e vão começar o Campeonato Brasileiro da Série A1. A Série A2 ainda não tem previsão e não temos informações, mas assim que eu tiver eu volto aqui. Beijão, tchau, tchau. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o Eita!
EitaCast, cultura e reflexão. Valeu. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Olá, amigos do NetoCast Esportes, aqui é Rodrigo Babondes e hoje vamos falar de NFL e NBA. Começando pela NFL, tivemos os jogos da rodada divisional e os resultados foram os seguintes. O Tennessee Titans surpreendeu o Baltimore Ravens e ganhou de 28-12. Apesar de um primeiro quarto fantástico, o Houston Texans não foi para o Kansas City Chiefs e perdeu de 31-51 de virada no segundo quarto. Já a partida de Minnesota Vikings e San Francisco 49ers terminou 10-27 para o 49ers. Uma decepção para o Minnesota Vikings, que passou na rodada anterior pelo New Orleans Saints e se esperava muito mais desse jogo. E para fechar a rodada divisional, tivemos Seattle Seahawks e Green Bay Packers terminando em 23-28. Com isso, as finais de conferência ficaram das seguintes formas. O Tennessee Titans visita o Kansas City Chiefs e o Green Bay Packers vai lá em São Francisco. Vamos ver quem vai sobrar dessa rodada para ir para o Super Bowl. Quem você está torcendo? Pro Titans, pro Chiefs, pro Packers ou pro 49ers? Passando agora a notícias da NBA. A volta de Kyrie Irving. Sim, fomos surpreendidos mais uma vez. Antes do esperado, Kyrie Irving retornou às quadras no último domingo, 12 de janeiro, e fez 21 pontos, ajudando na vitória por 108-86 contra o lanterna da Conferência Leste, o Atlanta Hawks. O real teste de fogo para testar a saúde do jogador, porém, está sendo na série de 5 jogos dessa semana, com o Utah Jazz, que foi uma derrota de 118-107, contra o Philadelphia 76ers no dia 15, Milwaukee Bucks no dia 18, e 76ers novamente no dia 20 e fechando com o Los Angeles Lakers finalmente no dia 23. Sobre o Toronto Raptors, Marc Gasol lesionou o tendão da coxa em partida contra o Detroit Pistons no último sábado, dia 11, e continua fora, ainda sem prazo para retornar. O Philadelphia 76ers, o Joel Embiid vai passar por cirurgia para reconstruir o ligamento da mão. E parece que temos que esperar mais um pouco para termos o embidão da massa de volta. A lesão no dedo da mão que o jogador do Philadelphia 76ers sofreu jogando contra o OKC dia 6 provou ser mais grave que inicialmente pensado e o jogador passou por uma cirurgia no dia 10 para reconstruir o ligamento. Seu retorno será reavaliado em 2 semanas. A montanha-russa do profissional Bruno Caboclo no Memphis Grizzlies. Nosso brazuca Bruno Caboclo do Memphis está passando por altos e baixos nos últimos dias. Dia 8, o contrato se tornou garantido, ou seja, ele tem o salário dele garantido até o final da temporada, mas nem deu para comemorar, pois ele foi enviado para a J-League no último dia 13 para ganhar mais minutos, já que ele vem sendo pouco aproveitado pelo treinador e ainda por cima no dia 14, nem listado para jogar contra o Houston Rockets ele foi devido a uma forte dor no joelho. Los Angeles Lakers, lesão de Rajon Rondo. O Lakers nem receberam a notícia da volta de Anthony Davis e já sofreram outro desfalque. Rajon Rondo lesionou seu dedo anelar direito no último dia 14 e deve ficar por fora por pelo menos 4 dias. Los Angeles Clippers. Paul George sofreu uma nova distensão no tendão da concha esquerda fora da quadra e por isso não tem jogado desde o último dia 9 e ainda não possui uma previsão de retorno. E com isso, vamos agora à classificação. Na Conferência Leste, nós temos Milwaukee Bucks com 36 vitórias e 6 derrotas. Em segundo, Boston Celtics com 27 vitórias e 11 derrotas. Em terceiro, Miami Heat com 27 vitórias e 12 derrotas. Em quarto, Toronto Raptors com 25 vitórias e 14 derrotas. Em quinto, Indiana Pacers com 25 vitórias e 15 derrotas. Em sexto, Philadelphia 76ers com 25 vitórias e 16 derrotas. Em sétimo, Orlando Magic com 19 vitórias e 21 derrotas. Em oitavo, Brooklyn Nets com 18 vitórias e 21 derrotas.
Em nono, Charlotte Hornets com 15 vitórias e 28 derrotas. Em décimo, Chicago Bulls com 14 vitórias e 27 derrotas. Em 11º, Detroit Pistons com 14 vitórias e 27 derrotas. Em 12º, Washington Wizards com 13 vitórias e 26 derrotas. Em 13º, Cleveland Cavaliers com 12 vitórias e 29 derrotas. Em 14º, New York Knicks, 11 vitórias e 30 derrotas. E em 15º, fechando a lista, Atlanta Hawks com 9 vitórias e 32 derrotas. E agora, passando a Conferência Oeste, temos em primeiro Los Angeles Lakers com 33 vitórias e 7 derrotas. Em segundo, Utah Jazz, 28 vitórias e 12 derrotas. Em terceiro, Denver Nuggets com 27 vitórias e 12 derrotas. Em quarto, Los Angeles Clippers, 28 vitórias e 13 derrotas. Em quinto, Houston Rockets com 26 vitórias e 13 derrotas. Em sexto, Dallas Mavericks com 25 vitórias e 15 derrotas. Em sétimo, Oklahoma City Thunder com 23 vitórias e 17 derrotas. Em oitavo, Memphis Grizzlies, 19 vitórias e 22 derrotas. Em nono, San Antonio Spurs, com 17 vitórias e 21 derrotas. Em décimo, Portland Trail Blazers, 17 vitórias e 24 derrotas. Em 11º, Phoenix Suns, 16 vitórias e 24 derrotas. Em 12º, Minnesota Timberwolves, com 15 vitórias e 24 derrotas. Em 13º, Sacramento Kings, com 15 vitórias e 25 derrotas. Em 14º, New Orleans Pelicans, 15 vitórias e 26 derrotas. E em 15º, Golden State Warriors, com 9 vitórias e 33 derrotas. E com isso aí, fechamos a nossa coluna de NFL e NBA. E se você quiser saber mais de basquete, ouça o Big Three, que tem a nossa coluna semanal aí sobre NBA. E vamos fechando por aqui e eu volto aí com o Netão. Toca, Netão! Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Alô Netão e ouvintes do NetoCast Sports, Jeff Guimarães do Tenistas em Ação Podcast falando aqui. E vamos falar desse esporte maravilhoso, dos esportes de raquetes. Vamos falar de tênis. E vamos lá para o outro lado do mundo. Vamos para a Austrália e Nova Zelândia. Vamos falar do que está acontecendo lá no Velho Mundo. Bom, o ano de 2020 começou com bastante polêmica, porque acontece agora no início do ano o famoso torneio do Australia Open, que é o primeiro Grand Slam do ano, né? E as notícias, por enquanto, que cercam o torneio, que ainda nem começou na verdade, né? Estamos no qualificatório, para depois começar a chave principal, é a respeito dos grandes incêndios que estão acontecendo por lá. A qualidade do ar coloca em xeque a organização do Australia Open. A preocupação dos tenistas sobre a qualidade do ar em Melbourne durante a disputa do Australia Open foi amenizada pela organização do torneio, que garantiu adotar métodos de medição para evitar que os tenistas sejam expostos a um ambiente nada propício às atividades físicas. Contudo, não foi isso que aconteceu durante o primeiro dia do qualificatório. A eslovênia Dalila Jakupovic teve um ataque de tosse em quadra e foi visto de joelhos recebendo atendimento médico no segundo set de sua partida contra a suíça Stephanie Bodley. No final, ela acabou não conseguindo terminar o jogo e precisou abandonar a disputa. Fiquei com muito medo de desmaiar, foi por isso que caí no chão, porque não conseguia mais andar. Não tenho asma e nunca tive problemas respiratórios. Na verdade, até gosto do calor, falou Jakupovic, que havia vencido o primeiro set e estava a um ponto de forçar o tie-break no segundo, quando não aguentou e largou o jogo. Médico afirma que decisão da Australia Open é irresponsável. A polêmica decisão da organização do Australia Open de não adiar a competição e iniciar o qualificatório na última segunda-feira, 13, apesar da qualidade do ar duvidosa por causa dos incêndios que têm assolado o país, ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira, com médicos se colocando contrários ao que foi definido pela direção do primeiro Grand Slam do ano. Em entrevista ao 3AW, o médico esportivo Peter Bruckner disse que acreditava que os jogos deveriam ter sido cancelados. Quando o ar chega a um estágio perigoso,
Praticar esporte de alto nível nessas condições é irresponsável. Temos o dever de proteger nossos atletas e acho que é uma situação em que precisamos tomar uma decisão difícil, afirmou. O sorteio na Austrália começa às 4 horas e veja os cabeças. As chaves masculina e feminina de simples do Australia Open serão conhecidas na madrugada desta quinta-feira. O sorteio será realizado a partir das 4 horas de Brasília. Entre os homens, há grande expectativa sobre em qual lado da chave ficará Roger Federer. É certo que Rafael Nadal e Novak Djokovic ficarão em lados opostos da chave e só se enfrentarão em uma possível final. Já o suíço pode enfrentar um dos dois rivais em uma possível semifinal. O quarto cabeça de chave será o russo Danil Medvedev, atual vice-campeão do US Open. A lista do 5º ao 8º lugar entre os favoritos conta com Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Matteo Berrettini. Já na chave feminina, a australiana Ashleigh Barty será a principal cabeça de chave e tenta ser a primeira campeã da casa desde 1976. A segunda favorita é a tcheca Karolina Pliskova, campeã em Brisbane no último domingo. A japonesa Naomi Osaka, atual campeã em Melbourne, e a romena Simona Halep são as cabeças de chave 3 e 4. Como Bianca Andreescu não disputará o torneio, a lista do 5º ao 8º lugar terá Elina Svitolina, Belinda Bencic, Petra Kvitova e Serena Williams. Confira os cabeças de chave no masculino: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Danil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Roberto Bautista, Gael Monfils, Davi Goffin, Fábio Fonini, Denis Shapovalov, Diego Schwartzman, Stanislas Wawrinka, Karen Khachanov, Grigor Dimitrov, Andrei Rublev, John Isner, Alex de Minaur, Félix Auger-Aliassime, Beno Paire, Guido Peia, Nick Kyrgios, Dusan Lajovic, Nicolas Basilashvili, Borna Coric, Pablo Carreño Busta, Joe-Wilfried Tsonga, Dan Evans, Taylor Fritz, Robert Hurkacz. Confira agora a lista de cabeça de chave do torneio feminino: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep, Elina Svitolina, Belinda Bencic, Petra Kvitova, Serena Williams, Kiki Bertens, Madison Keys, Arina Sabalenka, Joanna Konta, Petra Martic, Sofia Kenin, Marketa Vondrousova, Elise Mertens, Angelique Kerber, Alison Risk, Donna Vekic, Carolina Muchova, Maria Sakkari, Diana Yastrenska, Sloane Stephens, Ekaterina Alexandrova, Danielle Collins, Yang Wang, Anett Kontaveit, Elena Rybakina, Anastasia Paliuchenkova, Anastasia Savastova, Bárbara Strikova. Sakamoto estreia com vitória no ITF americano. O único brasileiro disputando o ITF M25 no Rancho Santa Fé, na Califórnia, o paulista Pedro Sakamoto confirmou o favoritismo na rodada de estreia. Ele venceu nesta quarta-feira o israelense Edan Leschen, 352 do ranking da ITF, por 7-5 e 6-1. Sakamoto é o segundo cabeça de chave do evento e está com o melhor ranking da carreira. O paulista de 26 anos enfrenta nas oitavas o vencedor do duelo norte-americano entre Alexander Richter e Evan Zhu. Confira agora o ranking masculino da ATP. Em primeiro lugar é liderado pelo espanhol Rafael Nadal com 10.235 pontos. Em segundo vem o sérvio Novak Djokovic com 9.720. Em terceiro, o suíço Roger Federer com 6.590. Em quarto, o russo Danil Medvedev com 5.960 pontos. Em quinto, o austríaco Dominic Thiem com 5.890. Em sexto, o grego Stefanos Tsitsipas com 5.375 pontos. Em sétimo, o alemão Alexander Zverev com 3.345 pontos. Em oitavo, o italiano Matteo Berrettini com 2.870 pontos. Em nono, Roberto Bautista Agut, o espanhol, com 2.640 pontos. E em décimo, o francês Gael Monfils com 2.565. Segundo o meu amigo Fernando Fonseca, do Rio de Janeiro, que trabalhou de voluntário nas Olimpíadas de 2016, Gael Monfils, o francês, é o tenista profissional mais gente fina que ele conheceu no evento. Ranking feminino, ranking da WTA.
Em primeiro lugar, Ashley Bart, Austrália, com 7.547 pontos. Em segundo, Karolina Pliskova, República Tcheca, com 5.940 pontos. Em terceiro, Naomi Osaka, japonesinha, com 5.496 pontos. Em quarta, Simone Halep, da Romênia, com 5.461 pontos. Em quinto, Elina Svitolina, ucraniana, com 5.075 pontos. Em sexto, Bianca Vanessa Andrescu, canadense, com 4.935 pontos. E em sétimo, Belina Bentici, Suíça, com 4.605 pontos. Em oitavo, Petra Kvitova, República Tcheca, com 4.436 pontos. Em nono, Serena Williams, americana, com 4.215 pontos. E em décimo, Kiki Bertens, da Holanda, com 4.165 pontos. Bom, é isso aí. Neto, obrigado mais uma vez pelo convite e um abraço a você e para todos os ouvintes do NetoCast Esportes. E não deixe de conferir os episódios do podcast Tenistas em Ação, onde tem histórias fantásticas, e ainda essa semana será lançado o episódio que eu conversei com o simpaticíssimo e super baixista Felipe Andreoli da banda Angra, que tem, além da banda, que é super conhecida aqui no Brasil, no mundo, ele tem também vários trabalhos paralelos, bandas cover, o cara é super gente fina e é tenista. Confiram lá, vai ser lançado esta semana ainda. Bom, é isso, um abraço a todos, até a próxima edição e até mais! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Saudações e um ótimo 2020 que está começando, já estamos na metade do primeiro mês do ano, dia 15 de janeiro. O UFC vai começar o calendário de eventos dele agora no dia 18 em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a edição 246, e vai ser transmitida pelo canal Combate, e o card preliminar vai ser iniciado às 20h30 no horário de Brasília, com a peso mosca Sabina Mazo versus J.J. Aldrich, o peso galo Brian Kelleher versus Ode Osborne, o peso meio pesado Alexa Kamur versus Justin Ledet, depois o peso leve Drain Dober versus Nahat Akhaparatsa, depois o peso mosca Tim Elliott versus Askar Askarov, depois peso pena André Fili versus Sodiq Yusuf, fechando o preliminar a Roxane Modafferi versus Macy Barber. Na sequência veio o principal começando à meia-noite, às 0h do domingo, já no dia 19. Um peso leve Anthony Pettis, já foi o campeão e perdeu o cinturão para um brasileiro lá, o Rafael dos Anjos. Ele vai lutar, o Pettis, contra o Carlos Diego Ferreira, um brasileiro. Depois vem a peso palha brasileira Cláudia Gadelha versus acho que a mexicana Alexa Grasso, uma moça muito bonita. Depois vem o peso pesado Alexei Oleiknik. Ele tem cara bem de madurão, acho que tem mais de 40 anos, mas acho que a expressão dele parece um senhor já. Acho que ele tem uns 38 anos, versus Maurice Green. Vai ser uma luta difícil pro Alexei, pro russo, eu torço pra ele. Depois vem a peso galo, ex-campeã Holly Holm versus a Raquel Pennington. E para encerrar, o lutador mais polêmico, um dos lutadores mais esforçados do UFC, o Conor McGregor, sim, mete em vários tipos de confusão, desde brigas, desentendimentos com outros lutadores, besteiras que diz. Ele vai enfrentar o Donald Cerrone numa luta onde ele ainda é o favorito. Mesmo tendo esse comportamento errático, ele é o lutador favorito dos dirigentes do UFC. Ele traz o público, levanta dinheiro, é o maior vendedor de lutas do evento. E assim será iniciado o calendário 2020 do UFC. Até logo.
E aí galera, beleza caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!